Fala galerinha do Asa 100, tudo bem com vocês? Nós trabalhamos aqui com fotografia, foco no analógico, mas eu sempre trago algum conteúdo da fotografia digital também. Agora, independente de ser fotografia analógica, ser fotografia digital, um software de edição fotográfica sempre é bem-vindo. Eu recentemente recuperei umas fotos antigas, bem antigas, né? Eu ainda era adolescente. 40 anos atrás, por aí. Essas fotos eu tive que digitalizar elas, eu não tinha mais o negativo da foto, então eu digitalizei a foto e é óbvio, né? Ela ficou guardada muito tempo, não ficou guardada com os devidos cuidados e eu acabei descuidando desses detalhes e a foto encheu de riscos, algumas traças comiam um pedaço, enfim. E eu tive que fazer algumas edições, né? Depois da digitalização da foto, eu tive que editar essas fotos para tentar corrigir risco, amarelado. O software de edição, ele é fundamental para a gente poder trabalhar com as nossas fotos. E se você digitaliza suas fotos, como eu faço, eu também uso o software de edição para fazer ou alguma correção de cor, enfim. É fundamental a gente ter um software de edição. Nesses tempos em que está tudo caro, né? Até algumas pessoas comentaram aqui se não teria alguma alternativa aos softwares da Adobe, que são os mais famosos, entretanto estão caros, bem caros, né? E eu quero apresentar para vocês dois softwares, um grátis e um pago. O grátis é uma alternativa ao Adobe Lightroom e o pago é uma alternativa ao Photoshop. Eu uso a suíte da Adobe e hoje, atualmente, eu estou pagando acho que R$47 por mês para fazer uso dessa suíte. Eu uso basicamente o Lightroom, algumas vezes o Photoshop, né? No caso dessas correções eu tive que fazer com o Photoshop, mas de fato, né, R$47 por mês pesa, dependendo se for um fotógrafo que está começando, né? Então ele pode começar com algumas coisas mais tranquilas. O software que eu vou apresentar, que é uma alternativa ao Lightroom, ele já faz muita coisa. Só com ele, um iniciante dá para fazer praticamente tudo. Então eu quero apresentar aqui para vocês esse software. Eu vou mostrar para vocês quais são esses softwares e depois eu vou instalar um, depois eu vou instalar o outro. Eu vou passar por algumas funções básicas desses dois softwares alternativos ao Photoshop e ao Lightroom. Então vou lá na tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês esses softwares para vocês primeiro conhecer e depois ter contato, né, com as possibilidades que você pode desenvolver com os dois. Fechou? Então vamos lá para a tela do meu computador. Então eu já estou aqui na tela do primeiro software que eu quero mostrar para vocês, que é o Affinity Photo. A Affinity, ela é uma empresa que trabalha com três tipos de software, né? Um para fotografia, um para designer gráfico e um para publicações. Nós vamos focar nesse daqui, que é o Affinity Photo, já na segunda geração, né? Eu comprei há muito tempo atrás o Affinity Photo 1, agora, né, para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu vou adquirir o Affinity Photo 2. O Affinity Photo 1 não parou de funcionar, ele é meu para o resto da vida, tá? Isso é uma vantagem que tem sobre os softwares da Adobe. Isso aqui não é uma assinatura, você faz uma compra, o software é seu, vai recebendo todos os updates, tá? E aí, só quando eles lançam uma versão nova, você, se quiser, faz um upgrade para a nova versão. Mas é se quiser. Se não quiser, você pode continuar usando a versão antiga. A questão é que a versão antiga, depois que eles lançam uma versão nova, ela vai recebendo correções e melhorias, né, até um determinado momento. E depois ela para de receber correções. Mas não vai influenciar, por exemplo, no tratamento de imagem que você quer fazer. Então, esse aqui é o Affinity Photo, software de edição fotográfica dos sonhos, né? Essa é a propaganda deles. Aqui, ó, não requer assinatura após a avaliação. Então, ele está oferecendo aqui uma avaliação grátis por 30 dias. Então, você pode baixar aí no seu computador e experimentar gratuitamente. Eu recomendo que você espere, se você não conhece nada desse software, espera eu
falar um pouquinho sobre ele, mostrar como é que instala, mostrar alguns recursos, porque o seu período de avaliação ele começa a contar a partir do momento que você instala. Então eu não sei ainda quanto tempo que vai demorar para eu soltar esse vídeo. Se eu demorar aí 2, 3 semanas, você vai ter só uma semana para você fazer os seus experimentos, caso você não conheça nada do software. Se você já conhece o software, pode experimentar a versão 2 gratuitamente. Então, olha só, recursos principais, né? Cria um fluxo de trabalho profissional. Ele apresenta aqui algumas imagens, né? Retoque de fotos, suavização de peles, ferramentas que você retoca a subexposição, superexposição, clonagem, correção. Basicamente é tudo que o Photoshop faz, né? Essa imagem aqui ficou muito bonita, né? O que mais? A revelação em RAW, né? Lá no Photoshop tem o Camera Raw, então você pode fotografar em RAW e fazer a revelação completa, né? Do seu arquivo em RAW. Então, falando aqui que ele tem vários pincéis, né, como o Photoshop também tem. Na verdade, eu acho que esse aqui está até mais completinho que o Photoshop. Ele tem mais opções, não é que ele está mais completo, são produtos diferentes. Ele tem algumas opções interessantes aqui. Você pode escolher os pincéis. E aqui, né, essa aqui é a parte de edição. Vocês vão ver que é muito parecido com o Photoshop, né? Você tem as ferramentas aqui, o fluxo de trabalho do lado de cá. É muito interessante. Aqui também ele fala um pouquinho da seleção, né? Vocês estão vendo aqui, fazer seleção, principalmente assim, nesses cabelos assim. Agora com a IA do Photoshop ficou até muito bom de você fazer isso, mas ele já está mostrando que dá para você fazer isso aqui também, e eu já fiz e fica realmente bom. E uma coisa interessante que ele tem é a versão para o Windows, ele tem a versão para o macOS e tem a versão para o iPad. Então, se você tem um iPad, existe uma versão específica só para iPad, inclusive ela é um pouquinho mais barata. Para quem quer e gosta de trabalhar no iPad, pode ser uma opção muito legal. Aqui está falando sobre recorte, endireitamento, né? Todas as ferramentas que você tem lá no Photoshop. Se a gente vier aqui no comprar agora, vocês vão ver aqui, ó, a versão custa, como eu falei para vocês, tem para o macOS, para o Windows e para o iPad. Para o macOS e para o Windows custa $35. $35. Deixa eu ver aqui na conversão de hoje. Eu estou gravando isso aqui no mês de agosto de 2024. 35 vezes 5,6 dá aproximadamente R$196. Vocês estão vendo que é bem em conta, né? R$196. Isso aqui não é assinatura. Você paga uma vez e é seu. Então você pode comprar ou pode experimentar. E ele tem uma coisa legal aqui que é o seguinte, que é a licença universal. O que é a licença universal? Você paga $83 no caso, né? Então, $83, vamos ver quanto é que vai dar. 83 vezes 5,6 vai dar R$464. Você paga R$464 e você tem todos os produtos da Affinity, que é o Affinity Photo, o Affinity Designer e o Affinity Publisher. Se você é um profissional que trabalha com criação, vale muito a pena, né? Porque aí você abarca todo o universo aí que você pode usar, né, desempenhar aí na criação dos seus produtos e tal. Então você tem o editor de fotografia, você tem um software de designer e você tem um publisher, né, para você criar, se você mexe com jornal, né, jornal online, design de livro, revista. Então o Affinity Publisher está tudo incluído aqui nesse 82. Então você tem todos esses 3 softwares incluído para todas as versões, para macOS, para o Windows e para iPad. Então se você também tem 2 plataformas, né, você tem um computador com Windows e você tem um Mac, ou você tem um MacBook e um desktop Windows. Então, com 82,99 você abarca todas as versões de todos os produtos para todas as plataformas que eles oferecem. Aqui, inclusive, tem um negócio interessante, olha. Se você tiver a versão 1, né, você tem 20%, 25% de desconto, né,
na licença universal e ganha aqui mais $242 em conteúdo gratuito, que ele vai mostrar aqui algumas coisinhas que ele oferece para você. Daqueles 80 e tantos dólares, para quem já tem a versão, cairia para $62,24. É um software bacana, eu já usei. Eu acho que para quem está começando, por esse valor, cento e poucos reais, né, menos de R$200, vale muito a pena. E olha que o nosso dólar aumentou bastante, tá? Então vale muito a pena você prestar atenção nesse produto aqui, tá? Então depois eu vou baixar e vou fazer alguns vídeos aqui para vocês. Vindo agora aqui, eu quero apresentar para vocês o Darktable. O Darktable, ele já é mais um clone, né, vamos dizer assim, do Lightroom. E o legal do Darktable é que ele é gratuito e ele está sempre em desenvolvimento. Existe uma equipe que desenvolve Darktable, e já faz muitos anos que eu conheço o Darktable, já usei, e aqui vocês podem ver, né, mais ou menos a carinha dele, que parece muito com o Lightroom. Então, o Darktable é um software livre. O software livre, ele é um software de código aberto, né? Inclusive quem entende de construção de software pode pegar esse software, criar uma versão nova a partir dele, né? Eu até entendo um pouco de programação, porque no início da minha vida profissional eu trabalhei bastante com programação, mas hoje em dia eu já não mexo mais com isso, então eu não tenho a menor ideia. Mas a pessoa que tem ideia aí de como é que faz, pode pegar o Darktable, criar uma versão dele, enfim. Então eles ainda falam aqui que é para fotógrafos. O Darktable foi criado para fotógrafos, por fotógrafos. Eu acho muito legal, fala que ele é muito poderoso, fala que tem uma comunidade inteira que cuida do desenvolvimento dele, né, que tem fórum para você fazer discussão, você pode participar de mailing list, que eles mandam dicas para vocês a respeito do produto, né? E aqui também tem o código fonte que eu falei agora há pouco, né? Para aquelas pessoas que são desenvolvedores, né? Poder criar versões a partir deles. Então o Darktable seria a nossa versão para o Lightroom. Vamos dar uma olhadinha aqui nas features dele, né? Características gerais, né? Ele é não destrutivo, trabalha com edição de arquivos em RAW, usa a sua placa de vídeo para poder acelerar o processo de edição da imagem, né? Usa gerenciamento de cores profissional, ele funciona em várias plataformas, né? Então ele funciona aqui no Linux, no macOS, né? No Windows, no BSD, no Solaris. E isso é muito interessante porque eu conheço pessoas que têm computadores que rodam única e exclusivamente Linux. E esses softwares, como eu mostrei, por exemplo, lá no Affinity, né, ele teria para macOS e para o Windows, mas não tem para Linux. Então aqui tem uma oportunidade gigantesca para aquelas pessoas que trabalham com o Linux. O Darktable funciona em Linux, então assim, muito legal. Então aqui filtros, vários tipos de formato de imagem, né? Você pode fotografar com tethering, né? Assim como no Lightroom, você pode plugar a sua câmera fotográfica no computador e à medida que você for fotografando, automaticamente a imagem é transferida para o aplicativo, né? Onde você vai poder já ter as primeiras impressões do trabalho que você está fazendo, né? Eu já fotografei com tethering algumas vezes. Eu acho legal, dependendo do que você estiver fazendo. Se for uma coisa que você precisa de velocidade, né? Às vezes não vale a pena, mas se for uma coisa assim que a pessoa, né, vem fotografar com mais tempo, aí vale a tempo. O tethering é para estúdio, né? A gente está falando aqui de fotografia em estúdio. Aqui uma outra coisa também, né? Tarefas repetitivas você pode automatizar, né? Você cria eu esqueci o nome, no Photoshop tem um nome para isso, é como se fosse as macros do Excel, né, que você cria lá uma sequência de ações, as actions, né, do Photoshop. Então você pode fazer coisas semelhantes aqui. Então o Darktable, ele é um software super poderoso que você pode instalar aí no seu computador
de qualquer plataforma para você poder fazer o processamento das suas fotos. Então depois eu vou fazer também uma instalação e também fazer alguns tutoriais aí de como você pode fazer o uso dessa ferramenta para poder desenvolver o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Eu só dei uma palhinha rápida aqui, o vídeo ficou maior do que eu gostaria. Então daqui a alguns dias eu vou instalar o programa, baixar, vou mostrar tudo, como é que baixa, como é que instala. Depois eu vou começar a fazer vídeos mostrando a vocês como é que usa cada um desses programas. Aí você escolhe. Eu já trabalhei muito tempo apenas com o Darktable. Se você não quiser gastar nada, você nem precisa. Você não precisa nem comprar o Affinity Photo. Se for basicamente para você editar suas imagens, fazer algumas correções e tal, é um Lightroom, cara. Então tem gente que só trabalha com o Lightroom. Então eu estou dizendo que, como tem gente que só trabalha com o Lightroom, também é possível você trabalhar apenas com o Darktable. Fica aí a dica, né? Aguarde aí os próximos vídeos para que você possa compreender um pouquinho mais do que se trata essas ferramentas e como que trabalha com elas. Fechou, pessoal? Conto aí com o seu joinha. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação depois que você fizer a sua inscrição. Grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.